Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos corrigir aquele caso referente ao litígio entre Augusto Carlos e a Unifeira, né? Então, só para recapitular o caso, né? Augusto Carlos se matriculou no curso de pós-graduação de Design de Interiores na Unifeira em fevereiro de 2017, o qual tinha previsão de conclusão em dezembro de 2019 com o depósito da monografia. Em julho de 2019, Augusto foi aprovado no concurso para professor do IFBA, em Barreiras, o qual tinha como requisito para admissão a contratação o título de especialista. Deveria Augusto entregar tal comprovação de título até janeiro de 2020. Em razão disso, Augusto Carlos procurou seu professor para que lhe auxiliasse a depositar o mais cedo possível a sua monografia. Ocorre que, pelas idas e vindas de anotações e correções do texto monográfico, Augusto apenas conseguiu depositar a monografia no final de novembro de 2019. Ocorre que, em 2 de janeiro de 2020, ao ser convocado pelo IFBA, Augusto foi eliminado porque ainda não estava munido com a prova do título de especialista, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma relação de consumo, né, estabelecida entre Augusto Carlos, que contratou os serviços educacionais da Unifeira, aonde ele fez um curso de pós-graduação de design de interiores, né? Pela oferta, né, o título de especialista seria concedido se no prazo do curso, que é de 2 anos, fosse entregue ao final o depósito da monografia para a conclusão do curso, né? Então, verifica-se pelo caso que não exigia para a conclusão e aprovação de Augusto Carlos sequer a realização de banca ou atribuição de nota, nada disso, né? Bastava que ele depositasse a monografia para que o curso fosse dado como concluído. Só que, neste interregno, né, ele foi aprovado no curso de professor do IFBA em Barreiras, que exigia para a sua convocação e admissão pelo menos o título de especialista, né? Constava também no edital, né, pelo que diz o caso, que essa comprovação seria exigida em janeiro de 2020, quando ocorreria a convocação das pessoas classificadas e aprovadas, né? No caso também, né, Augusto ele comprovou a sua condição de aprovado no curso, uma vez que no dia 30 de novembro de 2019 ele fez o depósito da monografia, né? Então, a partir deste dia, ele já tinha o direito perante a faculdade de receber o seu título de especialista em design de interiores. Só que, quando ele foi convocado pelo IFBA, né, em janeiro de 2020, exatamente no dia 2 de janeiro, foi desclassificado porque naquele dia a faculdade não tinha ainda entregue o título de especialista, né, o seu diploma. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ação, né, uma ação indenizatória a partir de uma relação de consumo, né, entre Augusto Carlos e a Unifeira. Por que a gente não vai acionar aqui o IFBA, né? Porque o IFBA ele não tem relação jurídica, né, com a Unifeira, né? O IFBA ele segue uma regra que é a partir do edital do concurso público para admissão de professor. Então, se estava lá no edital que a convocação para apresentação de documentos e admissão seria em janeiro de 2020, e de fato isso aconteceu em janeiro de 2020, só que Augusto Carlos não tinha, né, ainda o documento, o seu diploma, então não tem o que se fazer em face do IFBA, né? Infelizmente, perante a universidade, o IFBA, Augusto Carlos perdeu o seu direito de ser admitido no cargo de professor do IFBA, certo? Então, em razão do IFBA aqui, não se tem o que fazer, porque eles fizeram apenas o que estava descrito no edital, não é? Então, ele foi aprovado. Augusto Carlos sabia que em janeiro ele poderia ser qualquer dia do mês convocado, né, para apresentar a documentação,
deveria estar munido com a documentação, não estava, então por conta disso, né, que ele perdeu a vaga, certo? Então, a gente vai promover aqui uma ação contra a Unifeira, né? Como essa ação é uma ação de consumo, né? Então, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos termos do artigo 101, inciso 1º, nós temos lá que o órgão competente para julgar essa ação, né, vai ser a Vara de Relação de Consumo do domicílio do autor, né? Então, se o autor mora em Feira, será na cidade de Feira de Santana. Se o autor mora em Salvador, será em Salvador e por aí sim, né? Então, a competência se dá pelo domicílio do autor nos termos do artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, nós temos lá Augusto Carlos, né, devidamente qualificado, né, por seu advogado, em face da Unifeira, pessoa jurídica de direito privado, qualificada, né? Vamos promover o quê? Uma ação indenizatória, né? Só que, além dessa ação indenizatória, teremos também uma obrigação de fazer, que é o quê? Que é a entrega do próprio certificado que é de direito de Augusto Carlos ele receber, né? E esse direito está constituído desde o dia 30 de novembro de 2019, quando ele entregou a monografia, tá? Então, pelos fatos, vocês vão apenas resumir o que está descrito lá no caso, né? E a gente vai alegar o que efetivamente, né? Então, como fundamento, nós vamos ter aqui o artigo 30, né, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a oferta, né? Então, se pela oferta seria dito que o título de especialista e o fornecimento do certificado se daria, né, assim que houvesse o depósito da monografia, mas isso não aconteceu, né? Então houve um descumprimento contratual por parte da Unifeira, já que dentro do prazo estipulado não cumpriu sua obrigação de fornecer o título, embora Augusto Carlos tivesse cumprido todos os requisitos necessários, né, para receber o diploma. Tanto foi assim que entregou sua monografia no prazo acertado, né? Além disso, a gente pode também alegar os eventuais danos, né? E aí aqui a gente pega. Por quê? Porque aqui você pode falar de danos morais, né? Por conta de toda a frustração que Augusto Carlos sofreu, né? Por conta do que passou e por conta disso que ele perdeu a possibilidade de se tornar um servidor público federal, inclusive, né? E temos também a aplicação da perda de uma chance, né? A perda de uma chance, ela é uma construção doutrinária, né, e jurisprudencial. Ela não se configura nem enquanto dano material, nem enquanto dano moral, né? Mas é uma coisa muito híbrida porque ela não tem uma legislação específica. Mas efetivamente a perda de uma chance ela se classifica enquanto uma reparação no montante equitativo ou equiparado ao prejuízo que a pessoa teve porque perdeu aquela chance de vida, né? Mas como é que você configura aqui a perda de uma chance, né? A perda de uma chance está configurada porque efetivamente Augusto Carlos perdeu a chance de ser servidor público federal, de ser convocado e admitido pelo IFBA, pelo simples motivo de que ele não possuía, na data da convocação, o diploma de pós-graduado, de especialista, que ele tinha direito desde o dia 30 de novembro de 2019, né? Então, efetivamente, a má prestação de serviço, o descumprimento contratual da Unifeira, ele fez com que Augusto Carlos perdesse a chance, né, de ser, portanto, admitido pelo IFBA, né, de ter uma carreira de professor universitário, né, e de uma estabilidade de servidor público federal, certo? Então, aqui a gente tem a demonstração da perda de uma chance que ocorreu diretamente pelo descumprimento contratual da Unifeira dentro desta relação de consumo, certo? Além disso, nós temos também uma obrigação de fazer, né? Que aqui você pode pedir a partir de um caso de antecipação de tutela
de evidência, né? Qual seja o quê? Que o artigo 311, ele fala lá que se o direito, né, ele for provado pela via documental, né, por documento, então deve o juiz, de logo, ele conceder a antecipação de tutela para que aquilo seja, portanto, autorizado e concedido, né? Então, o artigo 311, se ele fala que o direito do autor ele está provado documentalmente, né, para que seja concedido, então deve o juiz, nos termos do artigo 311, ele determinar liminarmente, inclusive, né, que no prazo de X dias a Unifeira seja compelida a fornecer e entregar o diploma de especialista para Augusto Carlos, certo? Quanto ao pedido de danos, né, quanto aos danos morais, vocês vão atribuir um valor razoável, né, equiparado à dor, ao constrangimento, à frustração de Augusto Carlos. Então isso é bem subjetivo. Mas do ponto de vista da perda de uma chance, né, então a gente vai ter que quantificar qual foi efetivamente, né, o prejuízo, o que foi que efetivamente Augusto Carlos ele deixou de receber em razão deste dano causado pela Unifeira, né? Então, você sabe que no edital consta, né, a remuneração básica, né, do servidor, quanto é que ele vai receber após ele ser convocado e ser admitido, né? Então, nós temos lá que Augusto Carlos ele seria um professor universitário com o título de especialista, né? Então, você tem lá um salário base de X, tá? O caso não diz, mas você sabe que isso está lá no edital, né? Porque todo edital tem essa informação, ok? Salário de X, né? Além disso, nós temos a seguinte situação, né? Sendo servidor público federal, por quanto tempo que Augusto Carlos iria laborar para o IFBA até a sua aposentadoria, né? Então você tem lá a multiplicação desse salário base dele em razão dos meses que ele iria trabalhar para o IFBA, né? Depois disso, né, depois desses 35 anos de contribuição, ele ficaria mais aposentado, né? Então essa aposentadoria dele seria mais ou menos até quantos anos, né? Então se a gente imaginar que o homem médio ele tem uma expectativa de vida hoje de 75 a 80 anos, né, a depender. Então, ele também seria devido receber uma remuneração até os 80 anos, né, quando de fato ele viesse a falecer. Então, esse valor do salário base, você precisa multiplicar pelo tempo de serviço que ele teria, mas a questão também de aposentadoria, ok? Então, a partir daí, a gente consegue quantificar o dano decorrente da perda de uma chance, certo? Em razão deste valor, né, efetivamente, você não pode ajuizar a esta ação perante o juizado especial cível, né, já que a causa ela provavelmente terá um valor acima de 40 salários mínimos. Então, por isso que quando eu disse no início, vai ser vara de relação de consumo, né? Então não vai ser juizado também por conta disso, tá? Para vocês fundamentarem a perda de uma chance, tem vários julgados do STJ, né, sobre isso, e eu destaco um da Bahia, né, que é o RESP 788-459/BA, que fala sobre a perda de uma chance no caso do Show do Milhão, né? É um caso icônico dessa teoria da perda de uma chance, então vale a pena vocês pegarem e vocês estudarem quanto a isso, tá bom? Veja que a minha prova aqui, ela é basicamente documental, né? O que eu vou precisar provar? Então, eu vou precisar eu tenho o meu contrato de prestação de serviço que Augusto Carlos fez com a Unifeira, né? Eu tenho todo o edital que fala sobre os prazos e as exigências do IFBA dentro do processo seletivo. Eu tenho o meu recibo da faculdade que eu depositei a monografia no dia 30 de novembro, né? E eu tenho a portaria que determinou a desclassificação de Augusto Carlos por falta de cumprimento de requisito, que era a entrega da documentação. Então, por prova meramente documental, eu consigo provar o direito que eu estou alegando nesta petição inicial, certo? Então, nós vamos lá fazer o pedido de citação da parte ré, para que ela compareça à audiência de conciliação e mediação,
né? Se você não quiser, lembre que você tem que colocar isso no tópico, né? Para daí, então, depois da audiência, se não tiver acordo, ela seja intimada para responder a ação no prazo de 15 dias, tá? Meu segundo pedido vai ser sobre a antecipação de tutela, aqui de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC, para que a Unifeira forneça, no prazo de X dias, sob pena de multa diária de 100 mil reais, por exemplo, né? O certificado de especialista para Augusto Carlos, e eu vou fazer o pedido de danos morais, né? E o pedido referente à perda de uma chance, que aí vocês vão atribuir a parte deste cálculo que eu falei aqui também, né? Vamos pedir também a condenação da Unifeira em custos processuais, né? Por conta disso, além também de honorários advocatícios, no valor equivalente a 20% do valor da causa, né? Eu posso pedir, nesse caso aqui, a assistência judicial gratuita, né? Teoricamente eu posso, né? Porque não diz aqui efetivamente qual era a ocupação de Augusto Carlos, mas fala que ele estava fazendo um concurso para professor, né? Então, ele era inclusive estudante, né? Então, se ele era estudante, vamos compreender de que não tinha grandes recursos. Então, com base nisto, pode-se pedir assistência judicial gratuita, neste caso aqui também, certo? Aí o valor da causa vai ser a soma do valor dos danos morais mais a perda de uma chance, aqui nesse caso, e o pedido de provas, né, vai ser essa documentação que eu falei, né? Contrato de prestação de serviço entre a Unifeira e Augusto Carlos, o edital do concurso público, né? O comprovante do depósito da monografia em novembro de 2019, mais o ato que determinou a desclassificação de Augusto Carlos em razão da ausência de documentos, ok?